Esta instalação em conjunto, a priori não era para ser, pois os nossos projetos eram completamente individuais, eram para ser em duas salas distintas, mas dentro do cariz instalativo e audiovisual. Porém, devido a logísticas de sala, de tempo e de espaço, tivemos que optar por juntar e mesclar estes dois projetos para que a sintonia deles fizesse todo o sentido no maior desafio, porque o desafio anterior era realmente, nos projetos separados, uma pessoa ter duas dimensões dispares. Comunicação entre elas. Ou comunicação entre elas, exatamente. Então houve um desafio, se calhar, não sei se tornou mais fácil, mas mais difícil, só que as coisas são sempre diferentes, independentemente da dureza. Que se influenciou, de alguma forma, se tem influenciado a narrativa, não é? Sim, influenciou-se, sim, a narrativa das peças, completamente. Porque, não sei se as pessoas assimilaram que eram duas peças diferentes, mas acho que dentro da escala da sala e dentro daquilo que foi apresentado, conseguia-se perceber que as duas eram independentes, mas conseguiam funcionar uma com a outra sem perder a sua identidade. Sim. No fundo seria dois momentos, criados dois momentos, não é? Um de alguma forma mais construtivo, outro de alguma forma mais catártico ou destrutivo, não é? Sim. Não no sentido destrutivo, mas no sentido de criação através daquilo que já acabou por passar, não é? E essa comunicação exatamente era esse contínuo, não é? Às vezes é preciso matar para voltar a viver, não é? Que representava um bocadinho esse contínuo das peças. Na mesma sala, se calhar também nos transmite a ideia que essas duas filosofias podem coabitar no mesmo espaço e tempo. Sim. Não é? Sendo que as peças que estavam presentes ocupavam muito o espaço áudio e o espaço visual, e assim também como, por exemplo, o áudio, que não precisa de uma presença, é quase uma coisa etérea porque deambula pelo espaço, enquanto o visual realmente já precisa de uma presença, isto é um objeto. Portanto, é preciso sempre um suporte que receba todo o vídeo para que realmente uma pessoa consiga ver, não é? E tínhamos uma tela que neste caso dividia a sala e as pessoas podiam circular à volta, que funcionava como presença visual e se calhar mais ou menos de interação até, para que o áudio, por mais que não seja interativo, existe sempre fragmentos e frames cortados que realmente fazem sentido em certos tempos. E obrigaria o próprio espectador, não é? Que estás a dizer, que andava à volta da sala, portanto tinha ali uma presença física, um contacto físico, tendo diferentes percepções à medida, porque a sala estava dividida sonoramente e cenicamente, com ilhas e com momentos diferentes. E o facto de haver um obstáculo no meio obrigava a essa circulação e, portanto, a percepção de diferentes momentos, não é? da própria instalação, que neste momento formou-se uma instalação audiovisual. Exatamente. Também a minha peça focava-se muito a um manifesto, quase título, que me fascinou muito, do artista Márcio Matos, que foi o Walter Ronardi, dele esse manifesto, essa frase muito ligada mais à música eletrónica, e então quase que apropriei-me dessa expressão e fiz o Volta João Botelho numa escala mais pequena que Lamego. O João Botelho nasceu em Lamego, muita gente não sabe isso, não quer dizer que pode ter sido por acaso ou não, mas realmente ele nasceu cá. E não existe muito essa noção, às vezes, de onde é que vêm as pessoas, de onde é que vem a sua origem, e por vezes ficamos até admirados e fascinados de estarem tão perto de nós, ter vindo do mesmo solo, não é? Ter pisado no mesmo solo. Da mesma terra-mãe. Mas necessitarem até de estar fora. Necessitarem de estar fora para conseguir vingar na vida, que era exatamente aquilo que nós dois, por exemplo, neste caso, também o praticamos. Nós vamos muito lá fora, à terra sem fronteiras, procurar, beber muito, essencialmente, nem procurar porque a procura é eterna, mas beber muito do que se ouve, fala, cria e se desenvolve lá fora para trazer cá para dentro.
Aliás, não é bem cá para dentro, é muito para nós. Muito pessoal, é muito para nós, mas por certa. Levando por tabela, Lamego acaba por sofrer com isso também, porque nós somos de cá e acabamos por aprofundar o conhecimento. É importante também perceber que estas duas peças só fazem sentido neste contexto. Estas duas peças fazem sentido em Lamego, não é? Inseridas em Lamego. As duas dimensões fazem sentido aqui, não é? Porque é um bocadinho esse que tu dizes, esse manifesto de regressa artista que foste, não é? E que, por outro lado, a arte visual foi acompanhada da parte também áudio, que foi uma peça criada de forma aleatória, não é? Aquela que ia-se criando ela própria, com trechos só de gravações do Zigrofest, portanto a arte criada no festival, criada em Lamego, e portanto perceber como as ideias que se não forem alimentadas acabam por morrer, não é? E alimentados também um bocadinho pelo contraste e pela conversa com o próprio João Botelho, que nos dá alguns pensamentos acerca da cultura e da forma como a cultura pode viver nos diferentes sítios e que tem que viver fora dos grandes centros. Exatamente, claro. Combater a centralização. E é de realce que o título João Botelho não é propriamente também sobre o João Botelho, embora tenha posto lá nota biográfica, só por curiosidade até, quase Wikipédia trivial. Mas o João Botelho é encaixado, o João Botelho é encaixado muito também no volta o Manuel Guimarães, ou volta João Pedro Fonseca, ou volta Rodrigo Ferreira, o Afonso Lima, o Tozão. Portanto, é muito importante. Esta exposição foi mais um manifesto que se calhar pode ter escapado a muita gente, mas que realmente ficou e que acho que de certa forma fez justiça, porque também os média de hoje em dia são diferentes aos registros, como esta própria entrevista, que realmente depois vêm a reforçar essa ideia. As pessoas que tenham passado lá que nem fantasmas, exatamente, que não tenham sentido tudo aquilo que se criou, com estes registros, com estes pós-exposição, realmente consegue elucidar aquilo que estava a faz um arquivo, não é? Sim. Um bocado contrariar também um bocado, às vezes a ideia é um bocadinho que não existe, não é? Que as coisas não se fazem, que as coisas não existem. É bom que de hoje em dia as tecnologias têm esta coisa, por exemplo, as cadências artísticas e isso tudo, ter o arquivo dos vídeos e do testemunho dos artistas, claro, falando sobre isso, é muito importante. E acho que é muito bom, porque antigamente era de boca em boca, que não era uma coisa má, se calhar era mais genuíno, funcionava de maneira diferente. Mas hoje há aquela prova, podemos aceder. E temos um arquivo, temos um portfólio, não é? Que é criado. Que é muito importante. E acho que acima de tudo aquilo que se criou ali foi um arquivo. E é interessante ter sido no museu, por isso mesmo. Exatamente, também essa dinâmica, não é? Entre o que é a arte estática, não é? A arte de observação, onde o utilizador não pode tocar, não é? Não pode interagir, e dentro de um museu haver quase uma transformação momentânea em galeria, exatamente, onde a pessoa interage com a própria peça, não tem tempo de chegada. E se interroga, porque o museu, acima de tudo, não faz muitas interrogações, esclarece o passado. Aqui a gente tenta interrogar muito o presente e ponderar o futuro. Sim. Acho que na criação da própria peça nós também estaríamos um bocado a pensar, não é? De pensar da nossa geração, ou das gerações passadas, de diferentes pessoas que nasceram em Lamego, saíram de Lamego e que nós temos a sorte de encontrar neste contexto, mas que é pontual, não é? Às vezes foi quase, muito português falando, quase um manifesto de saudade, não é? Quer dizer, dessas pessoas que se calhar gostaríamos de ter no nosso dia-a-dia, que acabam por circunstâncias várias, ter que se deslocar para fora dos meios mais interiores e nidar-se em meios onde as oportunidades onde estão mais desenvolvidas, o que quer dizer que as cidades mais pequenas não tenham essa capacidade. Sim, eu acho que as cidades mais pequenas têm a capacidade de afastar os jovens de uma maneira muito interessante. Mas também poderiam ter a capacidade de descativar, mas também é muito difícil, porque também as grandes capitais acabam por roubar muito. Por roubar. Mas eu acho também que não há oportunidade também dos jovens intervir muito na cultura e na política de uma cidade mais pequena. O que é triste, porque
esta obsessão pelas coisas mais tradicionais, pela conservação do que é património, Sim. Acaba por ofuscar um bocado, sim, as coisas novas. Coloca travões onde tu podes reinventar aquilo que já foi feito, não é? Sim. Ou nem reinventar, ou simplesmente fazeres algo que seja totalmente novo e que seja assimilado. O que é muito interessante, que vai um bocadinho contra a nossa cultura, porque nós, na construção dos cancioneiros, as músicas passavam de boca em boca. Portanto, nós nunca chegamos a esta questão. Houve aqui há um tempo mesmo esta questão do plágio, não é? Sim. Mas os cancioneiros e os temas, agora estou a falar um bocado mais da minha praia, eram criados de boca em boca e eram atualizados. Sim. Portanto, Sim. aquilo que nós julgamos ser o antigo, o intocável, o póstumo, Sim. foi algo que durante gerações e durante anos sofreu modificações constantes. E não eram considerados plágios, era uma readaptação. Era pegar naquilo que já tinha sido feito e criar algo mais, acrescentar. Sim. E hoje parece um bocadinho que estamos a criar um bocadinho o efeito vitrine, o efeito preservar, não é? Quer dizer, congelar um bocadinho no tempo aquelas peças e retrairmos-nos um bocadinho à reinvenção daquilo que já foi feito. Sim, não é? exatamente. Mesmo da música tradicional portuguesa, exatamente, mesmo das próprias máscaras, quer dizer, toda a cultura mais tradicional parece que fica ali e só aquilo estagna, é que é. Sim, é verdade. E que corta, mas a arte à contemporânea. Sim, mas a arte tem muita tendência também tem muita tendência disso. Aliás, eu acho que a arte cá em Portugal é repetida, completamente repetida. Não saiu da Sapa Torta já há alguns anos. Mas lá está, eu sou muito fã do experimentalismo. Eu disse ontem também num discurso que disse, sou muito fã do experimentalismo e acho que o experimentalismo leva-nos sempre para algum lado, seja certo ou errado, é sempre diferente. E eu acho que o diferente é realmente aquilo que marca a diferença. Pronto, assim dizer, porque é sempre aquilo que traz algo novo. E nesse aspecto as cidades pequenas até têm uma porta mais aberta, porque a proximidade e o pessoal é muito mais fácil, não é? E se calhar a promoção de diferentes gerações e diferentes pontos de vista numa conversa, não é? Poderia ser ainda muito mais interessante. Sim, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Porque é mais próximo, é um ambiente mais familiar, é possível criar-se algo que emocionalmente tenha mais conotação. Mas por um lado também o facto de ser uma cidade pequena também faz com que sejas mais inibido. Também. Sabes porquê? Porque a questão de teres um nome, não é? Teres uma presença que toda a gente te conhece. Tu és um corpo que, pronto, olham para ti e já sabem quem tu és na rua. Por mais que não saibam o teu nome, pronto, percebem? Eu conheço muita gente aqui que não sei o nome. A questão é que, por exemplo, tu tens numa escala numa massa muito maior vivendo social, no anonimato, esquece, aí estás à vontade, aí estás pronto para fazer as loucuras que tu quiseres. Sim, mas aí também vamos à questão porque não és visto como louco, não és visto, és visto como um desviante, como um desviante, ou como um reacionário, ou como... A questão é que nós ainda estamos a trabalhar, estamos numa altura fantástica para isso, né? Estamos a treinar a aceitação à diferença. Sim, claro. E isto tem que passar de camadas mais jovens, tem que ser um processo educacional. É tu cresceres a aceitares a diferença. Claro que não vais de repente entrar com colisão, não é? Porque eu acho que se calhar também nos meios mais pequenos pode-se confundir um pouco o experimental com uma manifestação de oposição. Sim, exatamente. Que são diferentes, não é? Deslocam-se. Não são bem a mesma coisa. Exatamente. Embora o experimental possa ter um papel mais opositor. Mas tudo o que seja novo, tudo o que seja uma ideia nova, parece que é opositor. É verdade. E que não o é. Muitas vezes o reinventar, não é? E se formos aos primórdios das pessoas quando faziam cinema experimental ou quando faziam música baseada em sampling, era quase um agradecer, era um homenagear aquela peça e reinventando. Aquela peça tinha uma conotação tão emocional, tão importante para ti, que tu tentavas de alguma forma homenageá-la dando o teu cunho. Exato, para ela. Sem dúvida nenhuma. Certo? Aliás, todo este trabalho foi tudo uma samplagem, na realidade, se a gente for bem. O som foi samplagem, a imagem, a instalação, tudo foi samplagem aqui. Portanto, eu não gosto muito de chamar a reutilização, que acho que isso é um bocado... Isso é um termo um bocado estranho, pelo menos para mim. Mas a questão é que eu acho que o fator de ser algo que uma pessoa tenta procurar o sampling, não é reutilizar, tenta dar-lhe uma máscara nova ou uma interpretação nova. Realmente. É reusar. Sim, realmente funciona. E acabamos assim.